Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Estou aqui com a Bruninha. Ela vai dar um alô para vocês. Nós vamos estar aqui estudando o livro de Mateus, né? Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 23 de Mateus. Nós vamos estar começando a leitura. Mas antes de começar a leitura, nós vamos estar aqui orando, pedindo a direção do Espírito Santo. Nós vamos ler e meditar nessa palavra, tá bom? Vamos orar e pedir a direção de Deus para que Deus possa estar aí ministrando em nosso coração essa palavra. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, neste momento, eu me coloco diante de Ti para Te pedir perdão, Senhor. Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros. Tende misericórdia de mim. Tende misericórdia da minha alma e do meu espírito. Pois Tu sabes, Senhor, por mais que eu queira fazer a Tua vontade, eu acabo pecando e errando, mesmo contra a minha vontade. Eu falho contra Ti. Por isso eu peço a Ti o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre a minha vida. Tende misericórdia de mim, Senhor. Amado Espírito Santo, me ajude a andar de acordo com a vontade do Senhor. Me ajude a andar buscando santidade. Me ajuda a ter sede e fome de orar e buscar a Tua face todos os dias da minha vida. Senhor, eu clamo a Ti que a Tua palavra fique gravada no meu coração e que eu nunca mais venha a esquecer e que esta palavra venha transformar em vida para mim. Pai, em nome de Jesus, nós vamos estar lendo a Tua palavra e nós só vamos entender, Senhor, se o Teu Espírito ministrar em nosso coração. Porque os nossos pensamentos é muito menor do que os Teus pensamentos. A nossa vontade é muito menor do que a Tua vontade. E os Teus sonhos são muito maiores do que os nossos sonhos. Nos ajuda, amado Espírito Santo, a buscar a presença do meu amado Jesus. Me ajude, Espírito Santo, a ser cheio de Ti. Me enche do Teu Espírito até transbordar, para que vidas ao meu lado venham reconhecer e saber que Tu estás na minha vida. Me ajuda, me transforma, me cura, me liberta, faz um milagre em mim. Eu peço a Ti em nome de Jesus. E já Te agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso e por essa noite maravilhosa que eu sei que o Senhor vai me conceder. E que o Teu nome seja exaltado, louvado e glorificado. Exaltado, louvado e glorificado. Para a honra e glória do Teu nome. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco. Espírito Santo, revela a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Fala conosco, nos ensina, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui lendo, né? Mateus capítulo 23, nós vamos começar aqui do versículo 1 em diante. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam
fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Amém. Deixa eu só explicando aqui para a gente não perder muito no caminho, né? Então Jesus disse à multidão, à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam, né? O que Jesus está falando aqui, né? É que os fariseus, né, e os mestres da lei, eles tinham um grande conhecimento da Bíblia, eles pregavam a verdade, mas não viviam o que eles pregavam, né? Eles não praticavam isso e era visível, né? Só que eles ensinavam e falavam que eles deviam fazer isso, né? Que o povo devia fazer isso. Mas eles não davam exemplo, eles não praticavam a palavra de Deus, né? Então eles sabiam da lei de Moisés, sentava no trono de Moisés, achando que era Moisés, e ensinava as pessoas e queria que as pessoas praticassem o que eles ensinavam, mas eles mesmos não praticavam, né, o que eles pregavam. Aí Jesus vai falar aqui no quarto aqui: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Ou seja, eles colocam cargas. O que é cargas? Eles falam coisas que as pessoas vão ter que fazer, né? São coisas absurdas, né? Eles falam que eles têm que obedecer, mas eles mesmos não é capaz de carregar o fardo, né? O que é fardo pesado? Seria colocar coisas para a pessoa fazer que a pessoa não consegue, né? Isso é a mesma coisa de você catar um saco de, vamos supor, né, literalmente falando, é a mesma coisa de você catar um saco de feijão, de arroz, de 20, 70 quilos, de 50 a 70 quilos, colocar sobre a cabeça de uma pessoa idosa e falar para ela: ó, leve isso aqui até tal lugar. Ele não vai conseguir, né? Então é isso que Jesus está falando. Eles colocam doutrinas, né, pesadas que o povo não vai cumprir, que não pode cumprir, atam fardos pesados e quer que o povo cumpra, sendo que eles mesmos não fazem, não dão exemplo e não movem um dedo para fazer, né? Versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Amém. Aqui Jesus está falando qual era a característica dos fariseus e dos mestres da lei, né? Eram homens que se achavam judeus, né? Que se achavam santos, homens que andavam todo alinhado, né? A gente viu aqui da barba, das vestes, do cabelo trançado, né? Antigamente eles tinham que fazer isso para que eles fossem chamados de judeus. Então, na aparência, eles estavam bem, né? Eles andavam bonitão, né? Como se fossem judeus, como se fosse aí um grande homem de honra, né? E quando eles chegavam nas sinagogas, eles queriam sentar na frente, né? Tipo, eu sou líder, eu tenho mais conhecimento, eu sou o melhor, eu tenho que sentar na frente, queria os lugares de honra, né? E nos banquetes também se assentavam nos lugares mais importantes, né? Nas sinagogas. Eles gostavam também de ser saudados nas praças, né? Ou seja, se todo mundo que passava por eles tinha que reconhecer que eles eram uma autoridade, né? Tinha que reconhecer que eles eram pessoas santas, eram pessoas que era praticamente
o Deus na terra, né? É praticamente isso, né? Que Jesus está falando aqui, né? Eles se achavam um Deus na terra, né? Então todo mundo tinha que aclamá-lo, e é assim que eles pensavam, né? Os fariseus e os mestres da lei. E eles gostavam de ficar aparecendo pro povo olhar para eles e falar assim: nossa, como eles são santos, nossa, olha as vestes deles, nossa, esses homens são santos demais. Mas eles não eram santo coisa nenhuma, não praticava a palavra, não vivia na palavra, atava fardos pesados, igual a gente viu ali nas costas das pessoas que eram suas ovelhas, né? Que eles enganavam o povo, né? E eles gostavam de ser aclamado, de ser chamado de mestre, né? Então é isso que Jesus está falando aqui. Aí no versículo 8 é o que Jesus vai dizer: mas vocês não devem ser chamados de mestre. Só um é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame de pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltará será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui Jesus está falando justamente, né, a respeito deles, né, que esses mestres da lei, esses fariseus, eles iam acabar sendo humilhados. Por quê? Porque eles viviam na mentira, eles viviam de aparência, né? Eles não viviam ali praticando a palavra, eles viviam enganando o povo, né? Eles queriam que o povo achasse que eles eram santos, mas na verdade a sua vida não tinha nada de santidade. Então Jesus está falando que aqueles que se acham, né? Aqueles que tampouco devem ser chamados de chefes. Por quê? Vocês têm um só chefe. Quem é o seu chefe? O Cristo. O maior entre vocês deverá ser o quê? Servo, né? Jesus quebra as pernas deles, né? Quando Jesus fala isso, literalmente, né? Porque, tipo, é como se Jesus estivesse falando para eles assim: vocês se acham o cara, mas uma hora a casa de vocês vão cair, né? Porque vocês andam na mentira, né? E quem anda na mentira, você sabe quem que é o pai da mentira, né? O pai da mentira é o diabo. Então quem anda na mentira, uma hora vai ser descoberto, né? A própria palavra do Senhor fala que nada ficará encoberto diante dos olhos de Deus, né? E uma hora Deus vai trazer à tona. Aí ele vai falar assim: e o maior entre vocês deverá ser o servo, né? Continua, Bruna. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Aqui Jesus está falando para eles. Eles estão se exaltando, mas eles vão ser humilhados. Vai chegar o tempo que eles vão ser humilhados, né? Mas aqueles que se humilham, vai chegar um tempo que ele será exaltado. 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Amém. O que Jesus está dizendo aqui? Olha só o que Jesus disse: ai de vocês, ai, né? Quando Jesus fala essa expressão ai, ou seja, imagina o fim de uma pessoa dessa, imagina o que vai acontecer com uma pessoa dessa. Jesus falando ai, né? Nós vamos ver que Jesus só falou ai quando ele foi passar pela crucificação, né? Foi quando Jesus foi orar e pediu ao Pai para que passasse dele esse cálice. Então, aquilo ali é o ai de Jesus, né? Imagina o que vai acontecer com esses mestres da lei e esses fariseus hipócritas, né? Aí ele vai dizer: vocês estão fechando o reino dos céus diante dos homens. Ou seja, quando eles atam fardos pesados fora da palavra, o que acontece?
fica muito difícil, né, das pessoas entender, né? E como fica difícil da pessoa entender, o que ela vai falar? Não, é muito difícil ser cristão, não dá para ser cristão. Ou seja, ele fica com medo de ser batizado, fica com medo de buscar o Senhor, fica com medo de ter compromisso com Deus. É por isso que hoje você vai ver a maioria das pessoas, eles falam, você quer Deus? Eles falam, quero, né? Você fala, você quer aceitar Jesus? Não, eu quero aceitar Jesus. Ah, quer aceitar Jesus? Sim, eu quero aceitar Jesus. Ah, então tá bom. Você quer aceitar Jesus, mas você precisa fazer isso, isso e isso. Ah, então não quero aceitar não, né? Se eu tiver que fazer tudo isso, eu não vou aceitar Jesus não, né? Por quê? Por que a gente pensa isso? Porque a gente acha que o fardo é muito pesado. A gente acha que a luta vai ser muito grande. Por quê? Porque a gente não tem entendimento da palavra e não sabe quem é o próprio Jesus. Então nós precisamos estar ensinando, discipulando a pessoa a respeito de quem é Jesus e o que Jesus faz na nossa vida, né? Para que as pessoas possam aí deixar com esse medo cair por terra, né? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com o pecado do mundo, né? As facilidades do pecado, está acostumada a beber, está acostumada a fumar, está acostumada a se prostituir, está acostumado a andar de qualquer jeito, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o marido da próxima, né? E não tá nem aí. Então, essa é a porta larga, né? Então, as pessoas gostam de viver na porta larga, ninguém quer sacrifício. Uma vez que você tá na porta larga, você vir para a porta estreita, só se acontecer alguma coisa na sua vida e você for direcionado a essa porta estreita de uma forma que não tem como você escapar, né? É por isso que as pessoas vão vir para a igreja berante quando tem um câncer, quando tem, né, uma doença terminal, quando o médico fala não tem mais jeito para você, né? Agora é só esperar que você vai morrer, né? Aí as pessoas começam a buscar Jesus porque é no último estágio, né? No último estágio eles vão buscar Jesus em forma de socorro, mas ele procura de todas as formas, né, ir pela porta larga para poder viver na porta larga. Mas, infelizmente, hoje, o que acontece com a humanidade? A humanidade, ela quer a salvação, mas ela não quer ter compromisso com o Senhor. E isso é muito triste. É muito triste. Por quê? Porque, com certeza, para as pessoas chegar a esse ponto, a essa visão, a esse entendimento, quem são os culpados? Os culpados somos nós, né? Que não ensinamos direito, que não pregamos direito, que não falamos a verdade, né? Que muitas vezes levamos palavra de conforto, palavra de fortalecimento, palavra de autoajuda. É errado levar essas palavras? Não. Mas a gente tem que ensinar a verdade, tem que andar na verdade da palavra. A gente não pode pregar só o amor de Jesus, né? Jesus é amor, sim, o amor, e um amor tão poderoso, né? Mas a gente também tem que pregar que esse amor, ele busca em nós uma salvação, né? Nós temos que pregar a respeito da realidade da palavra. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que é só a palavra que liberta, né? Não adianta a gente querer amaciar, não adianta a gente querer falar que as coisas vão ficar tranquilas, que vão ficar assim, que vão dando palavra de apoio e tal, de incentivo, tudo bem, mas sempre levando a verdade, né? Quando nós levamos a verdade vai libertar a pessoa, vai abrir os olhos da pessoa. Mas quando nós queremos aí aliviar aquilo que nós vamos levar para as pessoas, o que acontece com as pessoas? Elas continuam cegas, elas continuam sem entendimento. Então nós temos que estar
aí não só abrindo os olhos das pessoas, mas primeiro nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos aí ter sabedoria do Senhor, mas nunca deixar de estar entregando a verdade, o que necessariamente precisa ser dito para que haja transformação na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então é isso que o Senhor está falando aqui, né? Que muitas pessoas vivem, né, de uma forma fácil, né? Eles querem a porta larga e não a porta estreita. Aí Jesus vai continuar. Continua, Bruno. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do caminho. Do endro e do cominho. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Amém. Vai, continua, só esse final. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Pode terminar. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunham contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Aqui nós vimos todas as práticas dos fariseus, né? Jesus aqui está revelando todas as práticas do fariseu que eles usavam para enganar o povo, de como ele fazia, de que maneira ele está trabalhando, né? E Jesus aqui no final ele vai falar, né, a respeito no versículo 37 ele vai falar que Jerusalém, Jerusalém, né? Porque Jesus estava falando para que acontecia ali com os fariseus, né, e os mestres da lei. Eles fingiam por fora que estava bonito, tudo lindo por fora, né? Por fora, pela imagem, para que o povo soubesse, para que o povo visse que eles eram santos, mas por dentro eles estavam todo corrupto, né? Cheio de maldade, né? Jesus vai falar que por dentro eles estavam como um sepulcro calhado. O que é um sepulcro calhado? Quando você põe um corpo no sepulcro e ele fica fechado, imagina um mau cheiro, imagina a podridão que fica o corpo lá dentro. É isso que Jesus está falando. Sepulcro calhado, cheira mal, tá podre, fede, né? Então Jesus está falando, antes de vocês fazer alguma coisa, purifica por dentro também, né? Não mostra só por fora que vocês estão bonito, que vocês fazem isso, mas que seja por dentro esse sentimento, né? E a gente vai ver que Jesus deu várias oportunidades. Jesus tentou pregar para eles várias vezes. Quando Jesus estava pregando, Jesus tentou ali ministrar a palavra para eles, mas eles não queriam aceitar. Eles já tinham um conceito já criado sobre Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias e queria matá-lo. E esse era o conceito deles. E por querer fazer isso, eles não acreditavam em tudo que Jesus falava. Então, o Jesus deu várias oportunidades, tentou ministrar para eles, falou por parábolas, né? Mas Jesus viu que eles não queriam aceitar. E aí, nós vamos ver aqui Jesus falando no 37, ó Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apredejam os que são enviados a vocês. Aí Jesus vai dizer, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus falou, tá dizendo aqui, quantas vezes eu quis reunir vocês, quantas vezes eu quis que vocês estivessem debaixo das minhas asas, quantas vezes eu quis proteger vocês, quantas oportunidades eu coloquei diante de vocês, para que vocês pudessem entrar debaixo das minhas asas, para que eu protegesse e guardasse vocês, mas vocês não quiseram. Aí Jesus vai dizer, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, ele só ia vir para eles no juízo, né? É por isso que nós temos que orar, né? Jesus deixou escrito que nós temos que orar por Jerusalém, porque Jesus, ele quer que esse povo se converta, ele quer que esse povo venha estar com ele, né? Mesmo os fariseus, mesmo os mestres da lei, né, que perseguia Jesus. Jesus, ele não veio para que o homem fosse destruído, né? Jesus não veio para condenar. Esse não é a vontade de Jesus. Jesus veio para salvar, né? Jesus, ele quer salvar a humanidade, independente qual é a nossa carreira anterior, qual é a nossa situação anterior, mas ele veio para salvar. Então Jesus vai falar para ele, quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, quantas vezes eu quis proteger e guardar vocês, mas vocês não aceitaram. Então nós vimos aqui que os fariseus, né, com certeza, né, Jesus falou para eles que, pois eles só vão me ver eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais,
até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus está falando assim, não vou mais insistir com vocês, mas quando eu voltar, aí vocês vão ver que eu sou o Filho de Deus. Só que aí já vai ser tarde demais, né? Então é isso que Jesus está falando para eles, né? Vocês serão condenados. Misericórdia, né, amado? A gente tem que abrir os nossos olhos, a gente tem que estar buscando aí o Senhor, a gente tem que estar lendo a palavra, conhecendo, né? Para que a gente não venha se tornar um fariseu. O que é fariseu? Né? Sepulcro calhado, pessoas que vivem de aparência, pessoas que mostram ser uma coisa por dentro, por fora e por dentro é outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos cair na cilada de Satanás, no engano de Satanás, e a gente tem que estar sempre atento para que essas coisas não venham sobrecair sobre nós. Amém, irmãos? Fique aí com essa palavra, que Deus fale grandiosamente no teu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar em todo o tempo em nossas vidas. Amém, amado? Que Deus abençoe sua vida. Fiquem com Deus. Nós vamos estar orando e agradecendo o Senhor para a glória de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, aqui está, Senhor, mais uma palavra. Pai querido, Pai amado, aqui está, Senhor. Nós lemos a Tua palavra e o Senhor ministrou no nosso coração. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esta palavra, onde eu aprendi, Senhor, que eu não posso viver de aparência, mas eu tenho que cuidar do meu interior. Mas para isso, Senhor, eu preciso Te aceitar. Eu preciso me batizar. Eu preciso ter um compromisso contigo, para que eu seja transformado por dentro, para que o Senhor possa me ajudar, amado Espírito Santo, a crescer a cada dia na minha vida espiritual e assim poder fazer a Tua vontade e ajudar os meus irmãos, ajudar a minha família. Pai, eu sei que sou falho, mas eu peço a Ti, ministra no meu coração e me convence, ó Espírito Santo, que eu preciso me batizar, porque eu sei que em Ti há verdade. Eu sei que Tu és o meu refúgio. E quando todo mundo me abandonar, Senhor, quando eu estiver numa situação muito difícil, como Jó estava, e muitos abandonaram, e os que ficaram perto dele estavam ali para acusá-lo, dizendo que eles tinham pecado contra o Senhor. Pai, eu peço a Ti, porque eu sei que quando eu estiver sozinho, quando todos me abandonarem, minha mãe, meu pai, toda a minha família, eu sei, Senhor, que o Senhor vai estar comigo, que o Senhor nunca vai me abandonar. Então o Senhor é o meu ponto de equilíbrio. O Senhor é a minha força e a minha fortaleza. O Senhor é a minha casa forte, que nunca será destruída, porque eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. Por isso, Senhor, eu preciso, a cada dia da minha vida, estar firme em Ti, Te buscando, Te conhecendo, aprendendo, tendo experiência, para que amanhã eu possa crescer, amadurecer e fazer a Tua obra. Pai, fica no meu coração, estenda Tuas mãos sobre mim e me ajuda a cada dia a ter sede e fome, e que eu venha Te conhecer, que eu venha ter intimidade contigo, que eu venha Te amar mais do que tudo em minha vida,
Porque só assim eu sei que eu posso ajudar a minha família. Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso. E que teu nome seja exaltado em todo o tempo. Alcance a cada vida, a cada coração. Que o Senhor esteja ministrando, amado Espírito Santo, no coração de cada um que vai assistir essa palavra. E que eles possam ser edificados e fortalecidos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amados. A graça e a glória e a misericórdia do Senhor esteja aí sobre a sua vida e sobre o seu coração. Tchau para vocês. Um bom dia para você que está aí no Brasil. Uma boa noite para você que está aqui no Japão. Que Deus abençoe sua vida. Amém? A Bruninha vai dar um tchau para vocês. Que Deus abençoe. Até mais. Beijo grande no seu coração. Fica com Deus. Tchau. Paz do Senhor a todos.